Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, 29 de maio de 2025. E ontem teve, olha, um fuá grande aqui na cidade, né? Começou à noite, né? Na noite anterior, com a história que o Truçu poderia ter fissura, essa coisa toda. Olha, foi um fuá. Gente apavorada com tudo isso, tá? Mas, olha, isso não passou de um susto, tá bom? Em 30 segundos a gente volta. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Então senta aqui. Lá vem a história. Iguatu! Pois é, gente. A cidade que vive sob tensão permanentemente na política agora teve uma tensão hídrica. Mas rapaz... Podemos dizer assim, tá? Pois é. Olha só. Ontem foi um rebu daqueles. Um vídeo postado no Fatos News pelo colega Paulinho Neto botou todo mundo em alerta. O morador aflito mostrava supostos riscos de avarias e rachaduras na parede da nossa querida barragem do Truçu. Pronto, foi o suficiente para levantar aquele alvoroço, igualzinho ao que aconteceu lá em 2004, quando também houve uma notícia de que isso poderia acontecer. O povo coloca um coração na mão, subindo os móveis, eu vou ter que me mudar, a água vai levar tudo, vai alagar a cidade toda e tal, enfim, já estavam dando como certo que a barragem iria arrombar, né, ou ia colapsar, né, sabe como é que é Iguatu, né? Pois é, mas olha, a resposta foi rápida. Logo cedinho, o deputado Ageno Neto ligou direto para o superintendente do DENOX. Cedinho também podemos chamar de 5 horas da manhã, tá? Fernando Marcondes Leão, que é o nome do superintendente. E ele não pensou duas vezes, tá bom? Pois é, acionou o engenheiro responsável pela obra e aí, por uma baita de uma coincidência, o homem estava pertinho dali, em Cachoeira dos Índios, acompanhando um evento lá da Presidência da República, bem aqui na Paraíba, a menos de 2 horinhas de carro. O engenheiro pegou a estrada e ainda pela manhã já estava na barragem do Truçu vistoriando tudo e, para alívio geral, tranquilizou. Calma, meu povo, não tem risco de colapso não, tá? Pois é, no podcast Baião de 2 do canal Sem Meias Verdades, eu e o João Inácio, a gente estava lá e recebeu o vídeo enviado pelo ex-prefeito Aderilo Alcântara. E a gente colocou lá, né? No vídeo estava lá confirmando que não ia ter, que não tinha esse risco todo, né? E antes do meio-dia a gente deu a notícia informando de novo lá, deixando claro, não há risco. Mas rapaz... Tá aí, podem ver o vídeo. Não existe, reitero, risco de colapso. Estamos aqui, né, com o Dr. Hernando, nada mais nada menos, um engenheiro do DENOX, responsável por essa importante e imponente obra que é a nossa barragem do Truçu. Foi uma demanda da população com aquele vídeo que terminou viralizando com a questão de uma pequena revença ali. O deputado Ageno ontem entrava em contato com o diretor-geral do DENOX, né, o Dr. Fernando Leão, e que imediatamente já entrava em contato com o engenheiro Dr. Hernando. Eu gostaria de tranquilizar toda a população que está situada a jusante da barragem do Truçu, porque não existe nenhum risco de colapso na barragem do Truçu. O fenômeno que se verifica é denominado de percolação. A percolação ela nos traz preocupação quando a água que vem percolando sob a barragem, ela carrega fino, ou seja, carrega material da barragem. No caso em questão, não se verifica a presença de material sendo transportado por essa água. Ela está localizada numa região mais próxima à beira esquerda da barragem,
próximo ao offset do rockfill, ou seja, da estrutura que confere ainda mais estabilidade à barragem. E da maneira como ela se processa, ela nos deixa extremamente felizes porque mostra que o filtro vertical e o tapete horizontal projetado como estrutura drenante do corpo da barragem está funcionando perfeitamente. É uma contribuição muito pequena que em instância alguma vai provocar qualquer tipo de colapso na barragem. Uma barragem perfeitamente estável, basta ver que o coroamento dessa barragem é totalmente regular. O meio-fio é o mesmo que foi implantado desde a época da construção da barragem e não existe nenhum trabalho, ou seja, de deslocamento do meio-fio ou de recalque que tenha provocado qualquer ruptura do mesmo. Isso é uma prova inconteste da estabilidade da barragem. Vive aqui no entorno da barragem, que essa barragem está perfeitamente estável e que esse fenômeno é um fenômeno completamente comum de acontecer em qualquer tipo de barragem de terra. A passagem de veículos de pequeno porte não oferece nenhum tipo de risco, até mesmo porque o piso intertravado que aqui foi lançado é um piso intertravado de uma resistência alta. É evitar a passagem de caminhões de grande porte, ou seja, caminhões tipo carreta, caminhões trucados, porque esses podem provocar uma certa fratura do pavimento. Mas caminhões de até 6 toneladas, que é o que usualmente se permite passar, ou seja, o caminhão toco, pode utilizar esse coroamento sem nenhum problema, sem nenhuma condição de se criar risco à estrutura que foi implantada. Não existe, reitero, risco de colapso. E ali não parou por aí não. Lá em Fortaleza, o deputado Agenor Neto se reuniu com o superintendente do DENOX, Fernando Leão, que mais uma vez confirmou a mesma coisa. Iguatuenses podem ficar tranquilos. Pois é, sem teoria da conspiração, tá, gente? Ok? A gente tem que confiar, né? Os caras sabem o que estão dizendo e sabem o que está sendo feito e, óbvio, claro, lógico, esse tipo de situação, segundo informou, acontece normalmente em 90% das barragens do Ceará que são cuidadas pelo DENOX, tá? Agora, olha que interessante, o prefeito de Iguatu, Roberto Costa Filho, cujo pai, vale lembrar, dá nome ao querido açude, o Truçu, batizado como Roberto Costa, também se mexeu. Mandou logo uma equipe do SAAI, que cuida do abastecimento de água e tratamento de esgoto da cidade. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura, ele também mandou, que geralmente toca as obras, tapa buracos, resolve calçamento, essas coisas. E ainda pediu ajuda da COGÉ, que faz a gestão dos recursos hídricos, ou seja, cuida da água, não da barragem. Mas é isso mesmo, tudo bem. Só que tem um detalhe. Apesar de toda boa vontade, ninguém ali é especialista em segurança de barragem, né? E com certeza eu ia mandar chamar o DENOX, que chegou antes deles, né? Cada um no seu quadrado. Mas é importante tentar ajudar, né? Não, vocês não acham? Pois é, mostrar presença, fazer aquela vistoria, nem que seja para dizer, olha, tá tudo certo, mesmo que 1 ou 2 dias depois, né? Pois é, se é que eles ainda vão vir. Mas, rapaz... Nesse momento a gente precisa ter cautela, eu acho que, claro, é uma coisa importante que preocupa todos nós. A gente precisa ter um pouco de paciência e cautela para que os técnicos, efetivamente, que têm a noção, que sabem o que estão fazendo, possam fazer seu trabalho com calma. Enquanto isso, a nossa força-tarefa da Prefeitura, Defesa Civil, SAAI e Infraestrutura já está se deslocando ao local para verificar com mais detalhes. Mas, rapaz... Então, minha gente, resumindo, tudo não passou de um susto, fruto do desconhecimento de alguns detalhes técnicos. Afinal de contas, ninguém é engenheiro, né? Não sei, eu não sou engenheiro, eu também não sou. Então eu tenho que confiar no engenheiro e ao mesmo tempo, né? Se eu olho e acho estranho, não conheço, opa, pode estar acontecendo algum problema aqui. E, obviamente, já foi solucionado a dúvida, porque o problema não existe. O Truçu, que está quase sangrando, segue firme e forte. Mas, ó, atenção, tá bom? Vamos lá, atenção. A recomendação continua. Cuidado com os caminhões pesados, tá? Acima de 6 toneladas. Que esses sim podem causar danos e rachaduras na estrutura da barragem. Isso sim, a população tem que ficar de olho. Essa negada gosta de passar com o caminhão carregado de areia e que o peso é maior do que 6 toneladas, que excede 6 toneladas, aí sim a barragem pode rachar e aí nós teremos sérios problemas. De olho nos caminhões, viu, galera? Mas, rapaz... Esperta aí, tá? E você que é dono de caminhão, nada de passar por cima da barragem se o peso está acima do permitido. Bom, é isso aí. Iguatu, querido do meu coração. Informação correta no tempo certo para acalmar o coração do povo. Bora seguir em frente, né? A cidade tá tão assustada ultimamente, né? Com um monte de problema. Enfim, mas sempre com responsabilidade, olha.
e olho vivo e aberto, prestando atenção em tudo. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!